Quero saudar a todos os meus ouvintes e seguidores do YouTube, com a paz do Senhor Jesus. Estamos mais uma vez aqui para colocarmos mais uma mensagem sobre o Evangelho Eterno, sobre a Palavra de Deus, pedindo sempre aos meus seguidores que acionem o sininho quando a mensagem chegar, para que vocês possam estar recebendo mais essa bênção do Senhor e que possa estar replicando o link para amigos de trabalho, vizinhos, familiares, para que a palavra de Deus ela multiplique, prospere e chegue aos corações necessitados, chegue àquelas pessoas que ainda não conhecem a Bíblia Sagrada. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse momento vamos fazer uma oração para que o Senhor possa estar nos enchendo de bênção nesse momento e sabedoria no estudo de sua palavra. Pai eterno, glorioso Pai, Deus eterno, todo-poderoso, clamo pelo sangue poderoso do teu Filho amado Jesus. Senhor, nessa hora te pedindo sabedoria, Senhor, te pedindo perdão dos pecados. Senhor, me usa nesse momento como canal de bênção, que a tua palavra, através do YouTuber, Deus, possa chegar aos corações mais necessitados, às almas sedentas da tua palavra, Senhor Deus, que o teu Santo Espírito agora estejam visitando corações, lares, para que vidas, Senhor Deus, sejam alcançadas e transformadas. É o clamor que eu faço, Deus, já grato por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Meus queridos, nós vamos ler hoje Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo do 1 ao 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo do 1 ao 9, que diz o seguinte: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que tem de convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus amados, essa passagem fala da conversão de Paulo, a conversão de Saulo, que depois passou a ser chamado de Paulo. E quem mudou esse nome de Saulo para Paulo foi Jesus. Foi a pessoa do Senhor Jesus. Então, Atos dos Apóstolos, escrito pelo o doutor Lucas, que era médico, também teve a contribuição do apóstolo Paulo, já que Lucas foi discípulo de Paulo e andou por muitos lugares com Paulo, aprendendo da doutrina do Senhor Jesus e também pregando o Evangelho eterno. E essa passagem ele fala de Saulo, e isso aconteceu mais ou menos do ano 32 ao ano 35 depois de Cristo. Essa passagem de Paulo em Damasco
Aconteceu mais ou menos de 32 a 35 depois de Cristo. A palavra Saulo, ela vem do hebraico Saul, que quer dizer pedido a Deus. Saul, a palavra Saulo vem do hebraico Saul, que quer dizer pedido a Deus. E a palavra Paulo, ela vem do latim Paulus, que quer dizer pequenino, pequeno. A palavra Paulo, ela vem do latim Paulus, que quer dizer pequenino, pequeno. Então veja que Paulo era Saulo e Paulo era Saulo o Grande para os sacerdotes, para o sinédrio, e depois ele passou a ser pequeno, depois que aceitou Jesus, não é? É como João, o evangelista, disse numa oportunidade: é necessário que eu diminua enquanto ele cresça. Louvado seja o nome do Senhor. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse preso para Jerusalém. Então ele queria, na verdade, prender os discípulos de Jesus, os seguidores de Jesus. Paulo, ele fazia parte do Sinédrio, ele era discípulo de Gamaliel e ele era contra os discípulos, ele era contra a doutrina de Jesus. E ele queria, de toda forma, destruir aquelas pessoas que ainda, depois da morte e ressurreição de Jesus, ainda falava no seu amor, falava nas suas palavras, na sua doutrina. E Paulo pediu autorização, a carta, para prender as pessoas, levar ao cárcere, maltratar e até certo ponto matar algumas pessoas lá em Damasco. Então veja vocês que ele foi com um exército, ele foi com várias pessoas do Sinédrio para prender e encarcerar e matar pessoas lá em Damasco. Mas só que no caminho, Jesus diz: eu sou o caminho, ele não é um caminho, porque se ele fosse um caminho, poderia existir outros. Jesus disse: eu sou o caminho, ele é o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, Paulo, que ainda era Saulo, nesse momento, ele foi a Damasco para destruir essas pessoas. Só que no caminho, ele teve um encontro com o Senhor Jesus. E esse encontro mudou totalmente a sua vida. Esse tive com o Senhor e mudou minha vida. Esse encontro um dia que você teve com o Senhor Jesus e mudou a sua vida, ou esse encontro que você ainda está para ter. Mas louvado seja Deus que você vai ter esse encontro ainda, para você também mudar a sua vida totalmente da água para o vinho. Porque Jesus, ele faz isso, ele muda o nosso modo de viver. Ele nos transforma da água para o vinho. Ele faz uma reviravolta, um redemoinho na nossa vida espiritual. Ele muda o ser humano de dentro para fora. E só Jesus, só o Espírito Santo tem esse poder de fazer essas coisas. E Saulo, ele teve esse encontro em Damasco, no caminho. E a palavra diz no versículo 3: seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Aquele que andará comigo não andará em trevas. Louvado seja o nome do Senhor. E ele teve um encontro com essa luz. Essa luz brilhou no caminho dele. Essa luz resplandeceu no seu caminho. E Paulo, ele ficou Saulo, desculpem, até o momento ele era Saulo. Ele ficou
subitamente preocupado, espantado, aterrorizado com aquela luz que o derrubou do cavalo, que lhe deixou amedrontado. E no versículo 4 diz assim: E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então Jesus falou com Saulo. Jesus um dia falou comigo, meus amados, e mudou a minha vida. Jesus quer falar com você hoje, através dessa palavra. E ele também quer mudar. Louvado seja o nome do Senhor. E Saulo naquela hora, recebeu a voz de Jesus nos seus ouvidos. E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus por isso. Ele recebeu a resposta. Ele estava em dúvida de quem era aquela voz. Ele pensava que era de algum espírito. Mas ele teve a resposta: eu sou Jesus. Jesus, aquele mesmo que ressuscitou, que ascendeu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém de fazer. Então Jesus disse a Saulo: levanta-te, tu vai entrar na cidade. A tua vida vai mudar a partir de agora. Tu, a partir de agora, vai começar a pregar o meu evangelho. Tu vai começar a falar do meu amor para as pessoas. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo, contudo, ninguém. Os demais, os soldados, eles ouviam a voz, mas eles não viam ninguém. E nem entendiam o que aquela voz estava dizendo. Só quem entendia era Saulo, porque Jesus queria falar naquele momento, individualmente, com Saulo. Glória a Deus. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu, ou seja, ficou em jejum. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo, naquele momento, ele teve uma cegueira física. O Senhor tirou a visão dele 3 dias. A palavra 3 aqui fala da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas depois o Senhor tirou a trave dos seus olhos, passou a ter uma visão, não somente física, mas também espiritual. E a partir daí, ele deixou de ser Saulo para ser Paulo. Ele deixou de ser grande para ser pequeno. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que fica essa mensagem para mim, para você, neste momento, e que aqueles que ainda não tiveram encontro com Jesus, enquanto é tempo, dê oportunidade, abra espaço para Jesus falar com você e mudar sua vida, para que um dia você possa estar com Ele na eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. A todos a paz do Senhor Jesus.